Essa é a imagem que nós temos do que nós queremos no futuro. Sombra, água fresca e dinheiro. E eu vou falar hoje com vocês sobre como conseguir isso. Qual que é o método que nós temos para conseguir isso. Só que a forma não é da aposentadoria convencional, embora eu vou mostrar para vocês aqui por quê. Por isso que nós estamos numa reunião de empreendedores, daqueles que buscam forma diferenciada para que tenham um futuro mais digno. Aposentadoria, este é o conceito moderno, porque antigamente nós pensávamos, o que é aposentar? Parar de trabalhar, não fazer mais nada. Hoje você se aposenta, de certa forma, numa idade jovem, com pleno poder de gerar riquezas e desenvolver atividades que melhorem a nossa condição de vida, não a própria pessoal, mas a da sociedade. E o acúmulo de recursos suficientes para levar o padrão de vida desejado, que é o conceito de aposentadoria, isso é buscado com esforço. De que forma? É uma reserva que nós temos que fazer do nosso dinheiro que nós ganhamos hoje, para que o futuro ele venha nos trazer renda. Aqui nós temos um levantamento de 2015, que foi chamado Futuro da Aposentadoria. Não se assustem, mas essa é a realidade do brasileiro como ele pensa. Essa é uma pesquisa privada, não é uma pesquisa pública, que traz para a gente que 81 dos brasileiros, a aposentadoria não é prioridade. Né? É o conceito do homem líquido que Bauman fala. É o hoje, o agora, o momento para eu fazer as coisas já. O futuro eu não sei o que vai acontecer. Eu ponho a mão na massa, eu corro atrás, mas eu não sei como fazer que o meu futuro seja promissor. Empreendendo, sim, mas se precavendo das intempéries do nosso mercado também. 49 temem dificuldades financeiras no futuro. Mas eu acho engraçado, como que você teme dificuldades financeiras, mas você não se prepara para ele? 53% não pretendem poupar. Olhe para você e veja se esse é o seu caso. Como que você está pensando no seu futuro? E 52% a renda não acompanha o custo de vida. Por quê? A necessidade que nós temos hoje de estar dentro de uma sociedade nivelado nos faz, muitas vezes, trazer para nós conceitos e condições de vida que não é a nossa. E faz com que a gente gaste mais do que a gente necessita em coisas que realmente a gente não precisa. Esquecendo do quê? De fazer uma reserva para o futuro. E 36 começam naquela ideia, vou fazer um planejamento, e se esquecem no meio do caminho. Por quê? Porque não fazem planejamento, não organizam a sua vida. Nós temos hoje no mundo, vou colocar dos mais conhecidos aqui, várias alternativas de investimentos que nos ajudam a fazer uma poupança, que também a gente chama de aposentadoria, que não é só a pública e a privada. Aposentadoria é aquilo da forma que eu posso ter um acúmulo de riquezas para o futuro, para que eu possa ter uma vida tranquila. Então, o que nós temos? A previdência privada. Quando você vê aquelas imagens, aquelas siglas lá, você tem até medo, né? Mas o que acontece é que quem toma conta hoje dos sistemas de previdência no Brasil, que dá os rendimentos, segundo eles, melhores, mas depois eu vou provar para vocês que tem umas diferenças aí, são os bancos. Ah, mas você fala, mas eu tenho medo de fazer isso no banco, porque o banco pode falir. Mas, regulamentação governamental, que traz para ele a responsabilidade. Em caso disso acontecer, os advogados correm atrás para você, para resolver essa situação. E nós temos também a questão da praticidade, lógico, vai a qualquer banco, a uma área financeira que faça isso. Disciplina forçada, porque o banco vai lembrar você que você tem que efetuar os pagamentos mensais, né? E também, se você não fizer, deixar lá o dinheiro, ele vai usar o seu dinheiro. E se você resolver tirar, ele vai cobrar uma taxa muito grande para isso. As desvantagens são justamente isso, essa administração e taxas de carregamentos, que quando você retira num prazo curto, você paga um imposto maior. Mas não é o assunto que nós vamos falar hoje. Isso aqui é só uma pincelada, porque isso aqui merece horas de conversa. Nós temos também o mercado de capitais, que é a Bolsa de Valores, que vocês já conhecem, assunto Petrobras, entre outras, mas que é um mercado de risco, mas bastante interessante, quem sabe atuar nessa área, em outros tipos de mercados que também não vamos falar agora. Nós temos a questão de pessoas que pensam em planejar o futuro comprando imóveis, que é uma segurança patrimonial, que alguém vai ficar feliz porque pode receber isso como herança, e você ainda recebe os aluguéis mensalmente, e também a valorização desse imóvel anualmente, né, que costuma chegar a ser maior do que a poupança. Isso o Pinelli entende muito bem, né?
E também nós temos aqui altos impostos de transferências, mas de certa forma vale o risco. Aplicações financeiras, elas só são vantajosas quando elas são de longo prazo. E difícil hoje um brasileiro que, quando se sente em dificuldade, não corra as suas aplicações, busque e perca boa parte desse valor. Então, também temos essa forma para quem é organizado, para quem pensa a longa distância. Elas têm também taxas de corretagem e incidência de imposto de renda, que é maior a cada curto prazo que você retira. Se você deixar a longo prazo, pode ser que você tenha alguma benesse disso. Outros que eu coloquei aqui é o que o brasileiro pensa. Na pesquisa que eu fiz, a maioria pensa em ganhar na loteria, que ele tenta todo mês. Outros pensam em achar um tesouro de alguma forma. E alguns pensam em achar uma mulher rica. E outros pensam em achar um homem rico, né? Tem gente que tem investimentos diversificados aí no mercado, mas não é seguro, gente. Hoje as relações são líquidas. Isso quer dizer, como Bauman é um sociólogo importante da era moderna, ele diz que as relações hoje são líquidas, não há mais solidez. Então, investir nesse tipo de relação não é vantagem. O motivo hoje da Previdência, que é o que a gente trata bastante, e é um assunto que é bastante interessante, que eu gosto, que eu vou falar com vocês, é sobre a Previdência Pública no Brasil, que é regida pelo governo e cuidada por essa autarquia específica, que é a Previdência Social, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Nós temos no Brasil mais de 91 tipos de benefícios que a Previdência fornece, entre auxílio-doença, auxílio-reclusão, LOAS e aposentadorias. Mas o caso aqui é para planejar o futuro, é nisso, né? Nas 7 tipos de aposentadorias que existem, porque se eu for falar dos 91, nós não saímos aqui hoje. Nós temos 7 tipos de aposentadoria, eu quero explicar para vocês o que é que vocês devem hoje planejar na sua vida e que vantagem que elas têm ou não para vocês. Nós temos a aposentadoria especial, como vocês estão vendo ali. Tem um rapazinho trabalhando, mas pronto para qualquer momento ter um problema de saúde, que é o que trabalham com agentes nocivos à saúde, e problemas de explosões no locais, que são as periculosidades, né? O tempo de contribuição pode ser de 15, 20 a 25 anos. 15 anos é mais para aquelas pessoas que trabalham em cavernas, e 25 anos quem está exposto a agentes nocivos à saúde ou perigos de explosão. O cálculo incide em fator previdenciário, que eu vou contar para vocês o que significa isso, e ela gera a pensão por morte, ou seja, uma vez que você tem aposentadoria especial e venha a falecer, as pessoas que são seus dependentes, eles podem receber. Você também tem aposentadoria por idade urbana, 65 anos homem e 60 anos mulher. A necessidade de ter contribuído 15 anos, mas tem uma regra de lei que até 1991, quem tenha contribuído por 5 anos e tenha 60 anos nessa data, 91, pode se aposentar. Normalmente a regra dessa aposentadoria vai depender daquilo que você contribuiu. Em média, as pessoas ganham um salário mínimo que é R$ 788. O cálculo também vem fator previdenciário, desde que benéfico. Depois eu vou explicar para vocês o que é o fator previdenciário. Aposentadoria por idade rural, 60 anos homem, 55 mulher, tem que haver essa comprovação da atividade rural e no cálculo também virá o fator previdenciário, desde que mais benéficos. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Hoje tem uma lei nova de 2013 que trouxe essa benesse às pessoas que apresentam deficiência. Quando? Quando elas já nascem com a deficiência ou quando elas adquirem no meio da vida laborativa. Isso pode ser também aos 60 anos homem, 50 anos mulher e a carência de 15 anos de contribuição. A necessidade é a comprovação dessa deficiência junto ao INSS ou junto à Justiça quando o INSS não quer reconhecer. A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, como eu já disse, você tem que comprovar o tempo de contribuição e também comprovar o grau de deficiência. A mulher pode se aposentar aos 20 anos e o homem aos 33 se tiver uma deficiência leve. Se tiver uma deficiência moderada, vai ser aos 29 anos homem e 24 anos mulher. E a deficiência grave, 25 anos homem e 20 anos mulher. Nós temos também a aposentadoria por invalidez. Incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhe garanta sustento, podem requerê-las. 25% de acréscimo
vai existir se ela necessitar de que alguém ajude. Quando a pessoa está acamada, tem uma deficiência absurdamente que não compete a ela exercer qualquer atividade laborativa. O cálculo também não incide o fator previdenciário. Nós temos a aposentadoria proporcional, mas fala assim, as pessoas podem se aposentar sem contribuir os 35 anos que hoje são necessários para o homem? Sim, desde que ela tenha 25 anos de contribuição, pague um pedágio concernente a isso e tenha 48 anos de idade, na data de 1998, que foi quando houve a mudança da lei. O homem tem que ter 53 anos de idade, um mínimo de 30 anos de contribuição e deve pagar um pedágio. Estou lendo aqui porque é um assunto técnico, cansativo, chato, mas que normalmente esclarece para vocês qual a possibilidade de tempo que vocês têm para se aposentar. Agora a questão é a seguinte, vamos voltar aqui para a questão do empreendedor. Pagar ou não a previdência pública? Quando você está numa situação de ser empreendedor, o que eu vejo na maioria das empresas que nós vamos é que as pessoas se esquecem da aposentadoria. Eu encontro empresários de médio a grandes empresários que, quando a empresa não vai bem, eles correm para o advogado e perguntam: como eu posso me aposentar? Porque às vezes está passando para o filho, a empresa está com dificuldades, e quando você chega lá não houve a contribuição. Ele contribuiu com uma parte de custeio como empresa, mas esqueceu de contribuir como parte pessoa física. Aí quando você chega no momento, a aposentadoria pública não é possível, a não ser que ele não tivesse renda nenhuma para que pudesse receber um benefício que nós chamamos de LOAS, que é uma assistência do governo que dá para ele, que o valor é um salário mínimo. Então, uma pessoa acostumada com uma condição de vida elevada, de repente se vê numa bancarrota e tendo que ganhar no valor de R$600, porque a renda familiar dele é tão baixa que não dá para custear nem as necessidades básicas deles. Então, o que a gente aconselha aqui, hoje, como uma reunião de pessoas empreendedoras, é que o empreendimento que vocês estão fazendo tem que dar certo. Tem que fazer dar certo, é por isso que vocês estão buscando hoje um mundo sobrenatural dos negócios. Para que realmente Deus abençoe vocês ao ponto de vocês não precisarem, no futuro, depender de uma aposentadoria. Porque o valor máximo que você tem hoje de uma aposentadoria, qual é a previsão de salário no futuro que você vai ter? Hoje, o máximo que você pode ganhar na aposentadoria é R$ 4.663,75. Isso na aposentadoria pública. Qual a condição para você receber isso? Você vai ter que ter contribuído com o teto desde 1994, que quando na época era o valor máximo do salário em torno de R$600, e que hoje está R$ 4.663,75. Então você teria que, nesse tempo, estar pagando sobre 20% desse valor se fosse como autônomo, ou como empresário 11%. Normalmente você calcula, chegando de 94 até hoje, quando você vai a maiores contribuições das pessoas, são salários mínimos, porque o empresário costuma fazer isso, apenas pagar sobre o valor de salário baixo para manter-se como segurado da Previdência Social. É um erro constante que a gente observa nos empresários com os quais a gente tem tratado no escritório. Como planejar e quais as regras? Eu diria para vocês que pensam na aposentadoria pública, que é o assunto hoje em voga, tem que ter, não como plano A, como plano B ou como plano C, ao menos como um plano D, porque em último caso você terá uma renda que lhe garante uma subsistência simples, porém que lhe dá a condição de uma sobrevivência. Porque o que acontece hoje, como eu vejo lá no escritório constantemente, as empresas que nós vamos, a média das pessoas que chegam aos 65 anos, 70, que não têm mais condição de trabalho, porque estão doentes ou porque o cansaço do empreendedorismo foi muito grande e não planejou dentro daqueles outros tipos que serão falados com certeza aqui em outras oportunidades, de mercados de capitais ou de reserva, de imóveis, se sentem, de certa forma, no limite da vida, envergonhados porque construíram, de certa forma, um patrimônio que no momento de economia como o nosso país tem, que pode a qualquer momento desembarcar nisso que nós temos visto, se surpreender com um momento de derrota. E aí o que acontece? Não tem a previsão orçamentária para manter a vida no mesmo padrão. Aqui eu tenho uma forma do fator previdenciário, que é como é calculada a aposentadoria hoje. Então você tem ali uma forma do fator previdenciário complexa, mas em resumo, o que ela faz com você? Ela faz com que você pegue toda a sua economia de um período. Imagine que você
ao longo de 35 anos, homem, separou em reserva de previdência em torno de R$300 mil. Foi sobre isso que você planejou a sua aposentadoria. O INSS, ao reter esse valor de R$300 mil, ele faz um planejamento, divide esse valor pela expectativa de vida que você tem e pelo tempo de contribuição. Então, na hora que ele faz esse cálculo, imaginemos assim que vai dar R$1.000 de salário para você. O fator previdenciário faz com que a expectativa de vida seja vista de que forma? Se você tem 35 anos de contribuição e você tem 55 anos de idade, e a expectativa hoje de vida do brasileiro está aos 75 anos, e você tem 50 anos de idade, então você vai ter 25 anos para receber esse valor. Então ele divide o valor de 300 mil por 25 anos. Se você tiver 60 anos, vai dividir esse valor por 15. Se você tiver 65 anos, o valor fica o valor inteiro. Então, a expectativa de vida que o brasileiro é colocado hoje pelo IBGE, ele traz essa condição de você ter uma diminuição no seu valor de aposentadoria. Agora o governo está pensando em adiantar a sua aposentadoria para uma era mais distante, que é homem fator 95 e mulher fator 85. O que quer dizer isso? No mínimo você tem que ter uma idade que, somando ao tempo de contribuição, te dê o fator de homem 95. Por exemplo, se você tiver 60 anos de idade e 35 de contribuição e for homem, você se aposenta. Se você tiver, mesmo homem também, 70 anos de idade e 25 de contribuição, vai dar 95. E a mulher, somando a idade com o tempo de contribuição, vai dar o fator também 85. E se você colocar 60 anos mais 25, vai dar o fator 85. Qual o melhor caminho? O melhor caminho é você reservar uma porção do seu salário mensal e planejar o seu futuro. A situação dos aposentados no Brasil hoje é esta. No caso, nós temos ali na pizza que 46% depende de parentes, 28% depende da caridade, 25% são obrigados a trabalhar e só 1% são independentes. O que acontece? Nós temos hoje uma falta de planejamento de futuro. O que nós precisamos é mudar essa história, é fazer com que nós tenhamos uma condição de prever o futuro. Quando você faz uma previsão para o seu futuro, você vai ter condições de melhores de vida. O que eu posso dizer para vocês é que, embora a Previdência Social seja um sistema de aposentadorias que é bastante questionada no Brasil, hoje mesmo nós tivemos no escritório uma senhora portuguesa que chegou para mim e falou: doutora, eu tenho uma aposentadoria no Brasil que eu paguei 15 anos, paguei sobre o valor do salário mínimo, portanto ela fez uma reserva de pagamento de R$10 mil, em torno de R$10 mil, e hoje eu recebo 788 aqui no Brasil de aposentadoria. Isso quer dizer que em 3 anos ela vai estar recuperando o que ela pagou e vai receber isso para o resto da vida, tendo 60 anos de idade. Então, aos 63 ela recuperou, hoje a expectativa de vida está 75 anos, então ela vai ter um bom tempo para receber, mas na realidade, se ela chegar aos 90, como meu pai, ela também vai receber. O caso é que ela chegou e falou assim: mas eu me aposentei também em Portugal, só que lá eu recebo 34 euros. Então, gente, benesse como a nossa não existe. É bom ter, não é o plano A, nem o B, nem o C, mas é um plano importante que nós temos a aposentadoria pública do Brasil. Mas o que eu vim falar hoje aqui é sobre previdência, ser previdente, é prever o seu futuro. Nós, no Brasil, não temos essa cultura de planejar o futuro. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos conscientizar de que nós seremos, no futuro, daqui a uns 35 anos, um país de velhos, de idosos, e que nós não temos uma estrutura nesse país que nos garanta uma vida adequada. Então, o que você tem que fazer nos cuidados de hoje é ter uma família que, se for necessário, te acolha. Então, você tem que investir também nas relações familiares que você tem. Você tem que planejar a tua empresa
com pôr a mão na massa, com criatividade e inovação, a ponto que ela seja capaz de te gerar a renda necessária no futuro, e é por isso que o Goals Vision existe, para que isso seja realizado. Você tem que pensar em colocar como prioridade reservar uma parcela da tua renda para que você coloque outros investimentos, não exclusivamente na área previdenciária, que seja a privada ou a pública, porque, de certa forma, elas ainda são uns mercados instáveis, porque na previdência pública, hoje, você tem uma garantia de que aos 35 anos você se aposenta e você pode ter uma renda de acordo com aquilo que você aplicou ao longo da sua vida. As mudanças governamentais que nós temos hoje estão trazendo uma ideia de que futuro para nós seria salário mínimo. Então, por isso que eu falo, ter a previdência social é importante, mas não como plano A, nem B, nem C. O plano A seja ser um empreendedor de sucesso, observar os conselhos de Deus para que você seja próspero e produza para a sociedade com dignidade e com justiça. Hoje nós temos também uma outra situação que eu vejo dentro das empresas, que normalmente se começa a fazer um planejamento previdenciário que seja em qualquer área, e no meio do caminho esquecem de colocar no planejamento anual de gastos da empresa o valor inerente à questão dos sócios, a previdência dos sócios. O que acontece? A empresa hoje ela chega assim, eu tenho uma empresa, pago o INSS, então está tudo bem, o INSS está pago. Eu chego normalmente em várias empresas e falo assim, você paga previdência social? Sim, eu pago previdência social. Quando eu vou ver a parte de custeio da empresa, não é uma relação da sua pessoa física sendo custeada para que no futuro você receba um valor de aposentadoria. Então as empresas têm que cuidar hoje, vocês como empreendedores, regular uma forma de que a sua empresa tenha um planejamento concernente a isso. Vamos à situação. Como que eu posso pagar previdência sendo um empreendedor? Eu preciso ter uma empresa aberta, porque a minha empresa, na realidade, ela é uma empresa informal. A nossa legislação, ela traz um conceito de empresa de fato, que é uma empresa informal que não tem registro. E diante disso você pode, muito bem, efetuar os pagamentos para a Previdência Social, até mesmo como autônomo. Ou ter empresas que você pode registrar hoje no Simples, que tem um valor de custeio para INSS, entre outros, muito em conta, pagando em torno de 11%. Aí você vai me perguntar, como é que eu posso, sendo autônomo, efetuar um pagamento de Previdência Social, já que eu não tenho empresa, não quero abrir empresa? É possível de duas formas. Facultativamente, você vai até o INSS, ou mesmo através do seu computador, pega um código que existe de facultativo, e fala assim, vou pagar a Previdência sobre um valor X. Depois nós vamos falar sobre o valor. Ou você vai pegar o seu... desculpa, estava falando de valor X, né? Dos 11%. Ou você vai pegar, fala assim, não, quero me colocar como autônomo, vai escolher o código de autônomo, que é o 1007, e vai pagar 20% sobre uma renda que você acha necessário. Qual que é o perigo aí? O perigo é que você necessita procurar alguém para fazer um planejamento previdenciário para você, porque quando você for se aposentar no futuro, hoje o cálculo é esse, né? Posso falar de hoje, porque amanhã a gente já não sabe mais o que vem. Mas hoje o cálculo que está sendo feito é, você vai pegar o valor de 94, tudo que você pagou desde 94 até a data que você for se aposentar, vai pegar 20% das menores contribuições e retirar do cálculo. Então você vai só calcular sobre 80% das maiores contribuições. O que dá para você fazer? Imaginar que na base de 35 anos homem ou 30 mulher, você pode pegar 20% desse tempo e pagar sobre o salário mínimo. Ah, mas eu não tenho condições de pagar um valor alto. Então pague sobre o salário mínimo. Por isso que é importante você planejar. Não deixe que a falta de condição financeira, no momento que a sua empresa está começando, te deixe sem a condição de se garantir. Qual que é a vantagem? Uma vez você estando efetuando os pagamentos, algum intempérie que acontece, ainda mais no início de uma atividade empresarial, de uma empresa de pequeno porte, de média, você pode precisar de um auxílio-doença. E à medida que você tem um ano vinculado ao sistema, o auxílio-doença será garantido. Então é importante que você tenha isso. A Previdência,
que é prever o futuro, não justamente efetuando os pagamentos pela Previdência Social, mas planejando previdência privada ou mercados de valores, entre outros. Eu falo sempre para os meus clientes, quando eu vejo os filhos, às vezes você fala assim, qual a melhor aplicação? Você vê os filhos jovens, você fala assim, aplique no seu filho, para que ele estude em boas escolas, tenha qualidade, a condição de viajar, fazer um curso fora e venha e consiga melhorar a própria renda dele. Então tem investimentos diversos, não é só mercado imobiliário, não é só previdência pública, previdência privada e outros. Há várias formas de você ser previdente. Nós estamos buscando aqui os conselhos de Deus. As estratégias de Deus são fora desse contexto do natural, porque o que todo mundo faz, a gente já sabe o resultado. Nós temos que buscar formas diferenciadas de fazer algo inovador para que os resultados sejam aqueles que nós desejamos, né? Por isso nós utilizamos a sabedoria que vem de Deus. Eu estava lendo esses dias para essa reunião sobre os homens previdentes na Bíblia. E eu descobri que a maioria deles foram. Eu vejo Noé com 600 anos de idade, né? Que você fala assim, quando eu ficar velho eu não quero fazer mais nada. Eu vejo Noé, 600 anos de idade, construindo a arca. E aos 800, lá brigando com aquela questão ainda da confusão das línguas da Torre de Babel. Então, na realidade, ele teve uma direção de Deus, planejou algo sobrenatural, salvou a ele e a família e ainda continuou com a vida produzindo por longo tempo. Hoje, sinônimo de idade ou de você ser aposentado, isso não quer dizer que você não presta mais para nada. Porque, na realidade, o idoso ou a pessoa mais velha que continua buscando conhecimento, ela só soma e traz a condição de você não errar em algo que ele já passou. Então, nós encontramos na Bíblia, então, desde Davi, o próprio Jesus nos ensinando, embora jovem, cumpriu a missão, que foi o tema da semana passada, e fez isso com excelência. Veio para fazer algo, fez, e com essa excelência nos dá o resultado que nós temos hoje. Agora, eu quero finalizar aqui dizendo para vocês que nós temos que chegar num momento de vida onde você vai buscar os rendimentos dos quais você aplicou, para que você tenha qualidade de vida. Hoje, eu ouvi aquela primeira palestra, o que está dizendo? Olha, corra atrás da vida, põe a mão na massa, estude até a noite, certo? Mas cadê o tempo para a tua vida? Você tem que reservar um tempo para viver, ou quando você chegar ao tempo que a sua renda que você aplicou esteja apta a ser reconquistada, trazida de volta, você tem condição de saúde e ser uma pessoa de idade com a condição de viver aquilo que você reservou. Senão não adiantou para nada. Então você tem que investir em saúde também, ser previdente é investir em saúde. Em resumo, aqui a esse momento de conversa que nós tivemos, eu queria trazer essa parte onde Jesus nos diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica semelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. São dois montantes aqui de observação, e que quando nós planejamos o nosso futuro, nós estaremos fazendo a nossa casa sobre a rocha. É chegar no momento em que você olha para trás e fala, fui previdente, valeu a pena. E não seja um momento que você olha e fala assim, meu Deus, vivi tudo que eu vivi e hoje dependo dos outros para viver. Aí você chega num momento da vida que você tem tempo, mas não tem dinheiro. E às vezes você hoje está num tempo que tem dinheiro, mas não tem tempo. Como organizar isso? A sabedoria de Deus vai ter que ensinar você a saber viver o tempo com dinheiro e o tempo sem dinheiro, mas saber com inteligência fazer com que a sua vida valha a pena. Resumindo, eu queria dizer para vocês, a vida nossa existe por um propósito. Ninguém aqui tem uma vida sem um propósito. Só que o que vai acontecer? Nós vamos ficar velhos. Como você estará daqui? Eu estou vendo que é um público jovem, 40 anos. O que você pensa? Está trabalhando no mesmo ritmo que você está trabalhando? E outra, nós temos que reservar um tempo para Deus. Nós temos que elaborar em uma outra seara. Então hoje eu falo com vocês com sinceridade do coração, com uma experiência que a vida vem nos trazendo, que é de ver outras pessoas. A
aprendamos a viver com excelência e ser pré-vidente, visualizar aquilo que nos espera. Mas hoje nós temos a condição de o quê? Fazer com que o nosso futuro seja melhor.